também a gente tem que bater muito na tecla, porque eu não faço a mínima ideia do que significa diversidade no dicionário, assim, de modo amplo. Mas eu tenho certeza que quando ela fala de diversos tipos de pessoas diferentes, né? Porque diverso, diversidade. Então, quando a gente fala de LGBT, a gente não pode considerar diverso. Então, quando a gente fala de diversidade, é que as pessoas ocupem lugares onde elas não estão destinadas a ocupar segundo a sociedade. Então, a gente coloca negro para ocupar lugar, a gente coloca mulher para ocupar lugar na liderança, na existência, em tudo. Sou uma travesti não binária. A gente apega o travesti, porque o travesti, a palavra, tá? Travesti. A travesti, ela é vista como marginalizada, não ocupa os espaços que eu ocupo, então é muito mais impactante você chegar numa faculdade ou numa agência gigantesca e falar que você é travesti, do que você falar que é trans. A não binariedade é porque eu não me identifico nem com ela nem com ele, mas eu utilizo ela para causar incômodo nas pessoas que não entendem que gênero é construção social. A gente tem iniciativas muito legais que foram partidas de coisas que a gente queria. Então a gente viu a demanda de pessoas atléticas, não só de mim como pessoa LGBT lá dentro, mas das mulheres e etc. A gente via que acontecia muito de assédio, de desconforto, e aí a comissão de opressão já era algo criado e a gente foi lá e reforçou ela. Então existiam 2 coletes, e aí pro Juca do ano passado a gente comprou 14 coletes. E aí a gente coloca todo mundo para circular nas festas, assim, então fica colete rosa em vários lugares. A gente tem banheiro fluido no Juca, é uma coisa que a gente tentou incluir em todas as nossas festas, mas pelo fato da gente não ter muita verba para fazer um festão, a gente não consegue lugares que iriam nos dispor 3 banheiros, como a gente conseguiu na Santo Graal. Mas sempre que a gente tem a oportunidade de enfiar o banheiro fluido, que é um banheiro que é específico para mulheres e LGBTs, a gente inclui, porque a gente sabe que banheiro é um assunto muito delicado para todos os grupos hoje em dia. Eu acredito que hoje quando a gente fala sobre se posicionar, é importante que haja posicionamento, porque o mundo abriu espaço para que todos se posicionem. Então as pessoas precisam se posicionar porque elas têm espaço para isso. Tapa elas vão tomar, assim como a Atlética daqui da PUC de Comunicação perdeu venda, ouviu muito de integrantes anteriores. Assim, é dar cara a tapa mesmo, gente. Quer abraçar a diversidade, tem que abraçar tomando tapa, e acredito que o Juca faz isso. O line desse ano tá provando isso, cheio de negro, mulher, drag, só discurso foda mesmo. E isso tá mostrando que o tapa na cara vem, mas que de algum modo é recompensante, não só nas vendas, nem sempre nas vendas, mas na questão da responsabilidade social e de deitar com a cabeça no travesseiro e falar: caralho, eu não matei mais um hoje. Ai, que coisa boa! Mundo se acabando e a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Desde quando o projeto chegou para a LACA, a gente tinha na cabeça que seriam processos lentos, mas que conforme os anos fossem passando, eles iam se tornando naturais, que era mais importante para a gente. Então acho que as palestras antes do Juca foram um dos principais incentivos e principais mudanças. A gente levava pessoas que se sentiam oprimidas ou já tinham sido oprimidas no Juca, e pessoas de outros coletivos também, para poder falar um pouco do que o público sente. E depois passou a ter outras ações, como no Juca a gente tem o pessoal que fica na tenda de organização para caso tenha alguma opressão. Esse ano a gente já teve o Rugby Day, que foi para as meninas, porque o rugby se tornou uma modalidade oficial do Juca. Elas estavam tentando há um bom tempo já isso não passava pelas atléticas. A gente também fez o Jogo das Estrelas, que foi com um time LGBT contra uma seleção do Juca e também com um time de meninas. Nem sempre o Juca foi acolhedor.
Então, acredito que tenha sido nos últimos, talvez, 6 anos, um pouquinho menos. Também não era um evento hostil, assim, que as pessoas eram preconceituosas e tudo mais, mas tinham casos de opressão e de preconceito, e muitos desses casos não eram tomadas atitudes. Então eu acho que nesses últimos 4, 5 Jucas que a gente começou a ter um olhar mais focado para essas questões de opressão e de diversidade e inclusão de todas as minorias que não se sentiam tão confortáveis dentro do evento. Mudar, mas acho que o primeiro passo é você reconhecer que tem alguma coisa errada e trabalhar para poder arrumar ela, independente se você demore 1 ano ou 10 anos. Se você trabalhar em prol disso, é muito importante para o seu evento. E outros jogos têm nos procurado para perguntar como funciona esse processo de trazer a diversidade para o Juca. Eles usam a gente como um modelo, então é muito legal porque a gente está abrangendo um público do Juca de comunicação, mas com as nossas ativações a gente também está conseguindo abranger o nosso público universitário para pessoal de economia, direito e entre outros cursos e jogos. Meu nome é André, eu sou um homem trans de 21 anos, faço economia, ADM. Sim, o Juca é o Inter que eu mais me sinto acolhido, justamente por ter as pessoas trans incluídas no regulamento. Também o banheiro fluido que tem no alojamento da PUC. E sinto que as pessoas são bem mais diversas, não é só aquele hétero top, cisgênero chato. No Econo, ano passado, eu comecei minha transição ano passado. Então, ano passado eu queria jogar, mas eu não sabia aonde, porque não tinha regulamento nem nada. Aí eu pensei, o que eu vou fazer, onde eu vou jogar? Porque eu ia jogar pelo time feminino até então. Mas como não tinha regulamento, eu não sabia se eu podia, tomando hormônio, se eu podia estar lá em quadra, se iam reclamar, o que iam fazer, o que não iam fazer. E isso é um tanto quanto desagradável, tipo, não parece, mas você não sabe em que lugar você vai se colocar, não sabe como vai ser a reação das pessoas, tipo, a Atlética mesmo, minha Atlética mandou ficar em silêncio, tipo, falar o mínimo que souberem no caso, melhor, tipo, não vou me esconder, sabe? E aí eu marquei o Econo, o Insta do Econo, numa publicação do Juca. Aí a presidente veio falar comigo na época e aí a gente começou a ver mais essa questão de diversidade e essas coisas. E a gente, desde dezembro, a gente está vendo de como incluir mais pessoas, tanto trans como LGBTs, negras, mulheres, e combater todas essas violências. E aí a gente decidiu que primeiro a gente ia divulgar, que a gente colocou o regulamento de pessoas trans, que a gente copiou no Juca na cara dura, mas vai ser esse o regulamento também e a gente tá começando a incluir pessoas trans e tipo, não teve nenhum problema de ninguém. As instituições que existem aqui dentro, os centros acadêmicos, os coletivos, as atléticas, etc., estão com esse tema cada vez mais presente. Então a gente vê que, por exemplo, na semana passada saiu um post no Econo onde eles estavam falando sobre diversidade, sabe? A gente sabe que a FEA, querendo ou não, é uma das faculdades que tem a fama de ser machista, opressora, etc. Então até eles estão incluindo esse tema. A gente veio desde o ano passado, lá em dezembro, a gente pensou nessa ideia de fazer um mês inteiro falando sobre diversidade, falando sobre respeito ao próximo principalmente, tanto mulheres quanto questões de raça, questões de gênero, todas as questões têm que ser respeitadas. E aí a gente conversou com a Atlética, eles que sempre trazem, né, essas questões, toparam super e estão nesse projeto com a gente. A gente quis deixar o mais confortável possível para a pessoa trans. Então a gente não usa como base o regulamento esportivo, por exemplo, do vôlei da Superliga. A partir do momento que a pessoa se considera trans, ela assina um termo com o nome que ela considera e a partir disso ela pode jogar o Juca pelo gênero que ela se vê. Então não existe nenhuma burocracia a não ser a pessoa assinar um termo falando e especificando. Então ela é tratada pelo nome que ela prefere, tudo, e não tem nenhum impasse para ela poder jogar o Juca. Ano passado nós tivemos o primeiro atleta trans, que é o Gui, ele é goleiro de hand da BA,
e foi super aceita, porque São Paulo jogou contra ele, foi o primeiro adversário e todos os atletas e as atléticas estavam de braços abertos para poder agregar o máximo possível ele e deixar ele numa situação confortável. Falta conhecimento das pessoas, tanto de saber os termos, saber diferenciar o básico, que é a identidade de gênero e orientação sexual, como também um diálogo, porque às vezes essas pessoas já chegam caindo em cima, já caem matando e nem sabem o que estão falando. E a gente mesmo, que é LGBT, a gente não tem muita paciência para dialogar com eles, porque a gente já sofre todo dia as mesmas coisas, então a gente não tem muita paciência. Então eu acho que um diálogo mais das duas partes, um pouco mais de paciência, eu acho que resolveria mais. Eu acredito muito no diálogo, pelo menos. Eu acredito que a gente está caminhando para cada vez mais acolhimento, mas eu acredito que a gente ainda vai precisar melhorar muito. Mas o que a gente alcançou em tão pouco tempo, porque o projeto de diversidade começou em 2016 ou 15, se eu não me engano, olhar para trás e ver o quanto a gente caminhou nessa luta gigantesca é de muito orgulho.